a gente convidou aqui para o estúdio o advogado Renato Porto, que é especialista em direito do consumidor. Bom dia, Renato, muito bem-vindo. Pode vir. Pode vir, Renato. Muito obrigado. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo, agora melhor ainda. Cada situação, hein? Nossa Senhora. Que o consumidor passa por aí, Como é que hein? você Um está? abraço, bem-vindo. Muito obrigado. Pode vir aqui para nossa mesa. Você, como especialista em direito do consumidor, Sente, Aninha. você vê muitos e muitos... Ah, um cafezinho. Eu Fique à vou vontade. servir. Quer um café? Quero. Você vê muitos e muitos e muitos casos todos os dias, né? A todo instante. Sobretudo em grandes cerimônias. Casamentos, e aí você começa a ter uma série de problemas. Obrigado, tá, Ricardo? Nada. Olha, Quer eu nada? vou te falar uma coisa. Quando eu vim pra cá, a minha mulher falou assim, olha, o Ricardo vai te entrevistar e ele é lindo. E aí eu vou ter que voltar pra casa e falar assim, poxa, ele é lindo mesmo e simpático e gentil. Obrigado. Serviu seu café, é óbvio. Você está aqui vindo na que nossa máximo, casa. Renato. A gente tem todo o prazer Que de servir o carinhoso. café e de te convidar para esse papo incrível, né? Tá bom, então em grandes eventos, Vamos casamentos, você tem vários serviços, né? Serviço de fotografia, filmagem, vestidos, né? Você imagina, de repente, o vestido da noiva, você encomenda, faz parte da festa, né? Você já viu quando você está no casamento e aí a noiva vai entrar, né? Fica aquela É a grande tensão. expectativa, na Nossa verdade, Senhora. né? Ver o vestido da noiva. É verdade. O noivo até, quando ele entra para o casamento, ele fica meio à margem, né? É. Eu lembro que quando eu casei, eu recebi o book do casamento, que é o book da minha mulher, que era só fotografia dela, né? Ah. E aí lá na frente, olha, Apareceu você. Em casamento, para mim, é a festa da mulher e ela deve estar sempre sendo o centro das atenções, porque realmente é um momento inesquecível. Nesses momentos, o que a gente precisa ter? O sequestro desse momento. Vocês já pararam para notar que a fotografia, a filmagem, ela sequestra aquela emoção. Para sempre, pra né? sempre, Guarda é. aquele... E qualquer lesão nesse momento merece uma reparação. Então, sim, a todo instante eu atendo pessoas que têm esse tipo de problema. Isso é mais comum do que pode parecer, sobretudo depois do surgimento do ambiente web. Porque qualquer um pode ofertar serviços e vender produtos E pela não internet. ter credibilidade. É verdade. Agora, você falou de dois problemas mais comuns, mas assim, lista pra gente uns 5. Uns 5, vamos lá. Então eu falei. Primeiro, fotografia. Fotografia, vestidos, Roupas. No ambiente web, às vezes você contrata algumas pequenas prestações de serviço, né? Porque aí a gente não pode focar tão somente no produto em si, que seria o caso do vestido. Existem sites que, de repente, você coloca as fotos, né? O convite de casamento. Hoje os casamentos eles estão crescendo muito e você contrata profissionais liberais, autônomos, que constroem aqueles sites do casamento. Então, às vezes, Sim, você tem verdade. problema. Lista de presentes também é muito comum de acontecer. Você paga Caramba. e depois não vê o presente chegar. Ou seja, essas listas de presente que muita gente faz, bota itens lá, mas Isso. que não correspondem à verdade, porque digamos, uma forma de fazer um depósito em dinheiro, como se fosse para comprar, imagina, um serviço de copos, o que for. sim. Mas, na verdade, o dinheiro depois, os noivos vão fazer o que quiserem com o dinheiro. Só que, às vezes, o dinheiro não regressa para eles. É isso, verdade, né? porque quando você está diante desses grandes magazines, eles já têm mais experiência. Claro. Mas o ambiente web, quando você contrata com o ambiente web, você não sabe quem está por Quem está do trás outro daquele lado, não é? site. E os recursos, eles são tão bonitos, né? Que quando você olha, você fala assim, eu tenho certeza. São visualmente que bonitos, visualmente mas... são bonitos. Mas o que tem O lá que está por por trás? né? Mas você fala uma coisa que eu acho importante para começar, inclusive, essa discussão aqui. Tá. Todo mundo fala, e a gente assistiu aqui, que é muito contrato de boca, a gente pede um serviço, alinha um serviço, contrata um serviço. Tem pessoas, como a Ana falou, que dá um sinal, tem pessoas que pagam a totalidade, como o caso que a gente acabou de ver. Mas se a gente tem que fazer um contrato no papel, o que tem que ter nesse contrato? Um contrato, normalmente você tem que ter o seguinte, a qualificação das partes, quer dizer, o nome do contratante, o nome do contratado, e o nome, o endereço, CPF, identidade, CNPJ, se bem que no da caso de empresa, autônomo. no caso de um Isso, autônomo, não tem. Mas tanto faz, porque às vezes você tem pequenas empresas, né? Então tá certo, o CNPJ. Então primeiro você qualifica. Depois você coloca uma coisa que se chama objeto. Que o que é o objeto? É o serviço efetivamente que vai ser prestado. Exatamente. Discriminar o que será. Discriminar. E depois as condições gerais. Quando é que ele vai ser prestado? Quais são as peculiaridades daquele caso e tudo mais. Lá no final,
assinaturas, DAT e diga qual o foro competente Claro. para resolver essa Caso demanda. dê algum problema, sim. a gente vai para aquele foro competente. O foro Exato. competente, para quem não entende, explica melhor para gente. Pois é, vamos assim, de um jeito bem simples, onde você mora. Né? Imagino que o Ricardo casou aqui no Rio de Janeiro, mas tem um domicílio em Portugal. Né? Imagine que você coloque lá, Lisboa, tanto de dezembro de 2000 e tanto. Quer dizer, aquele contrato você tem a possibilidade de reger ele naquele domicílio. Claro que em um outro país, eu estou só exemplificando para Sim, que as mas pessoas vamos vejam. até falar Mas é aqui pra do você Brasil. entender. Imagina, você mora na cidade do Rio de Janeiro, no centro da cidade, tem uma questão para resolver lá, vai no foro da região, do Isso. lugar onde Por você quê? é. Porque a pessoa já foi lesada, então é muito mais confortável que ela resolva o seu Isso. problema no lugar onde ela mora, onde ela vive, né? Olha, a gente tem uma surpresa nesse momento, e uma surpresa positiva. O ideal é que se coloque, porque você perguntou para mim, olha, como é que é a estrutura de um contrato? De um contrato. Qualificação, objeto e tudo mais. Só que a gente tem uma lei que é muito interessante, que se aplica nesse tipo de situação, que se chama Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor tem um artigo, que é o artigo 101, inciso 1º, que ele diz o seguinte: em uma relação de consumo, no dia de uma demanda, o ajuizamento da ação pode se dar no domicílio do autor, que é o consumidor. Então, ainda que de repente as pessoas se esqueçam, o Código de Defesa do Consumidor protege, garante, porque ele parte de um princípio de que você tem uma pessoa que se preparou para se relacionar com a outra, que é quem fornece, Sim. e a outra não, disse às vezes, li e aceito as condições do contrato, sem por muitas vezes terem lido. Mas em todas as vezes Isso aceitado. acontece muito, né? Isso acontece Olha muito. só, a gente quer aproveitar a presença do Renato Porto aqui e abrir para você, telespectador, mandar perguntas para a gente, para que ele possa esclarecer, porque devem ser inúmeras, né? Por exemplo, eu já tenho a primeira. Opa. Eu contratei um serviço de buffet para uma festa minha. E fiz todo esse processo, um contratinho assinado entre as partes, CNPJ, o objeto, ou seja, o que eles vão oferecer assinado, e o buffet não aparece. Meu Deus O que eu do tenho, céu. o que eu... Bom, primeiro acabou minha festa, né? Acabou a festa. não Mas tem- e aí, como é que órgão... Porque que você existem pode existem alguns fazer? órgãos, né, que a Claro, gente, como claro. consumidor, pode ir para garantir os nossos direitos, né? O que eu faço, apesar de ter esse contrato? O direito do consumidor ele pode pode se espalhar, vamos dizer assim, pela esfera civil, penal e administrativa. Sim. Como é que é isso? Ah, olha, você passou por esse super desconforto, você contratou um buffet e o buffet não foi. Eu já vi um caso de um casamento que o buffet não foi. No casamento. Num casamento eles- Imagina. Eles confundiram a data. Né? Eles imaginaram que era na semana seguinte. Meu Deus. Então, imagina o que acontece, né? Então, na esfera civil, você vai buscar um advogado, você vai entrar com um processo pedindo uma indenização Claro. pelo desconforto sofrido. Ok. Existe também a chamada esfera administrativa. Um lugar que a gente pode ir dentro da esfera administrativa é o PROCON, que é o Certo. Programa de Defesa do Consumidor. Só que lá é uma sanção administrativa. Aquele fornecedor, sem prejuízo dessa indenização aqui, ele pode pagar uma multa, ele pode sofrer uma censura, mas administrativa. Aí o problema é dele com o Estado, não é mais com a gente. O consumidor não vai ser ressarcido desse problema. Nesse É caso isso do que PROCON, você- não. É porque normalmente, quando alguém vai até o PROCON, os fornecedores eles fecham um acordo e aí acaba até ressarcindo de alguma Com medo Ah, dessa entendi. retaliação, desse prejuízo em relação ao PROCON, em relação ao Estado. né? Exato, Ricardo. Só que é o seguinte, você tem a esfera civil, que eu falei, tem a administrativa, mas existe também a esfera penal. Por muitas vezes, a pessoa praticou um crime. Você quer ver uma coisa? Imagine, aí você tem todo o Código de Defesa do Consumidor com todos os direitos. Aí vamos supor que aquele fornecedor está fazendo uma venda casada. Olha, você contratou para essa sua festa, eu vou chegar na tua resposta. Tá. Você contratou para essa sua festa o salão, mas você é obrigado a utilizar o buffet, tal, ou alguma coisa assim. E um dos Isso é itens verdade. não funciona. Isso. Aí você vai discutir lá que aquilo é uma venda casada, vamos supor. Aí, se o fornecedor entrar numa rota de conflito, o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor diz assim: fazer afirmação falsa ou enganosa, pena, detenção de 3 meses a 1 ano Olha. e multa. No seu caso, especificamente falando, para mim tem um imenso dano material, que é o dinheiro que você perdeu com isso, sem contar o dano de ordem moral.
aquilo de uma forma bem simples, aquilo que fere a personalidade e que de uma forma mais simples ainda a gente possa entender, aquilo que causa dor, sofrimento. Claro, e que fica para sempre. Angústia, vergonha. Vergonha. Imagina, você chama os seus convidados e você não tem nada para oferecer. E é um dano que fica para sempre e é impagável. Você Isso. não consegue restituir o dinheiro que afeta a pessoa que perde esse serviço Eu queria naquele só fazer dia. uma observação. Claro, Nesse Renato. caso do buffet que eu falei, às vezes os fornecedores trabalham com buffets específicos porque já confiam, já tem Claro. segurança e tudo mais. Sabe que não é só para a falha. gente não sair daqui e falar, opa, se me cobrar isso, eu já vou mandar prender. Claro. Não é. A base de tudo está na informação. Certo. É o consumidor ser informado adequadamente. Porque, veja, o consumidor ele até topa ser maltratado, sabia? Desde que ele seja coisa, informado. Se lá do começo eu falar, olha, eu vou trabalhar com esse buffet porque a gente já conhece, não tem risco. Você já pensou se seus convidados eles passarem mal, se de repente tiver um alimento estragado? Porque alguma também coisa pode acontecer. Isso pode Também acontecer. pode. E nesse caso, se eu isso é contratar legal. um buffet Tá bom. e o buffet a comida está estragada, eu também posso? Pode e tem uma entrar com notícia o para processo? dar. Ah. Isso. Se você contratou o buffet, você é o destinatário final. Quer dizer, você é o consumidor em seu estado mais natural. Só que todas as pessoas que sofreram dano, as pessoas que se intoxicaram, o Código de Defesa do Consumidor ele garante uma coisa chamada consumidor por equiparação. O que é isso? É uma vítima do evento. Vamos supor que eu comprei uma panela de pressão para fazer o meu almoço de domingo. Aquela panela de pressão explodiu e me feriu. Certo. Eu tenho direito, porque eu sou consumidor. Mas vamos supor que a minha sogra estava ali e ela foi atingida. Ô, Glória, vamos lá. Que isso, Renato? Atingiu a minha sogra, vamos lá. A sogra, deixa a sogra. Sogra, as sogras são tão maravilhosas. A sua mulher acabou de dizer que eu era assim? bonito, Beijo pra não minha vamos sogra, tocar na sua Era sogra. lindo, me dá mais raiva ainda. Chegou e atingiu a sua sogra, atingiu a sua vizinha. Pronto, vamos Tá bom, Ok, melhor. ok. Ok. Vamos para o ponto neutro. Legal, a sua vizinha é consumidora por equiparação. Por quê? Porque ela sofreu um dano em função da sua relação de consumo. Que Então, era- no seu caso, você pode pedir danos materiais, que foi a perda financeira. Claro. Você pode pedir danos morais, que é o desconforto, o sofrimento, a vergonha, a humilhação E danos que você passou. físicos. E danos físicos, caso você tenha sofrido. Claro. E os convidados também têm esse direito, porque eles são consumidores por equiparação. E deixa eu te perguntar o seguinte, hoje em dia a gente até falou isso, entrando um pouquinho no seu mundo, e é bom que você está falando aqui, não só ajudando a gente a compreender, mas principalmente quem está em casa a entender esse direito do consumidor. Primeira pergunta, o direito do consumidor no Brasil é um direito que protege verdadeiramente o consumidor? E segunda pergunta é, a internet ou os celulares que a gente tem hoje em dia, ou as redes sociais, têm um papel determinante hoje em dia? Por exemplo, você está falando, panela explodiu, queimou uma pessoa, tira uma foto, aquilo já vem com a data, manda um e-mail. Essas coisas todas são essenciais hoje em dia e são úteis para a gente se proteger na lei e ter esse direito como consumidor? Servir como prova, né? Exatamente. Realmente. O código, na verdade, ele é chamado Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, uma resposta bem positiva. Sim, o Código de Defesa do Consumidor ele está ali para proteger. E é E bom. parece que é um dos melhores que existem no mundo. Do mundo. O Ok. nosso Verdade, isso é bom código saber. é uma referência mundial. Mundial, né? é verdade. Por quê, né? É aquela premissa que eu falei no início. Eu tenho uma parte mais frágil e eu tenho uma parte mais forte. Renato, me mostra na prática como é que funciona essa parte mais frágil, a parte mais forte. Você sabia que, por exemplo, quando você entra num supermercado, eles colocaram câmeras observando o hábito de consumo das pessoas. Então, todo mundo que pegava o carrinho e passava pelos caixas, dobravam à direita. Sempre. Sempre não, 90% das vezes. Eles ficaram falando, o que é isso, né? Por que todo mundo dobra à direita? E se você entrar no mercado, você vai observar que os produtos mais pesados estão da direita para a esquerda. Geralmente, quando você passa para o seu carrinho, você escolhe um lado para começar as compras. Claro, né? bota o mais Pra vir fazendo pesado aquele embaixo. zigue-zague depois e tal. Aí você entrou, aí olhou produtos pesados na direita, hortifruti grangeiro na esquerda. Por que lado você vai começar? Para aquele que você já iria. E os produtos mais pesados você vai botar na parte baixa do carrinho. Né? Aí você foi para lá. E os produtos mais caros estão da direita para a esquerda.
Depois que você começa as compras, os produtos mais caros estão dentro do raio de visão do brasileiro médio. Exatamente. Os produtos mais baratos, eles estão na prateleira de cima ou na lá última, de baixo. Você consegue fazer compras baratas. Você é alto. Não, e ele é especialista. E ele é especialista, Não, exatamente. mas olha só, é aquele santo de casa não faz milagre, sabe? Eu acho que eu até sou especialista em direito do consumidor pela quantidade de vezes que eu já fui enganado. Mas volta pra cá. Jura? Você já foi enganado? Mas, nossa senhora, eu vou contar. Você vai contar alguma história pra gente. Isso é muito importante. Uma pessoa que está falando aqui que do direito sabe de consumidor. tudo já foi enganado. Exatamente. Isso. Então, vamos lá. Aí você faz compra da direita para a esquerda, o produto mais caro está dentro do seu raio de visão, e aí você começa as suas compras. De repente, técnicas de memória emocional. O que é isso? Mexer com a emoção. Qualquer financista em começo de carreira, ele vai dizer para vocês assim, você vai fazer compras? Sim. Então vá alimentado. Porque senão você pode aumentar o valor das suas compras 20%, até mesmo 30%, que parece que você quer comer tudo que está ali no mercado. Você, inclusive, come durante as compras, dá para comer. E não vá com crianças. Não, isso não vá. Não vá. Isso eu já aprendi também, não vá com as crianças. Eu vou falar disso em específico. Pô, obrigado. E aí eles colocaram a padaria para dentro do mercado. Por quê? Porque aí você sente aquele cheiro de pão quentinho, ativa a tua papila gustativa e aí você compra mais. No final, tô chegando na criança que a Ana falou, te colocam, vamos dizer assim, num cercadinho. Porque você já viu que para você chegar no caixa é muito difícil. Você tem que passar por um corredor, aí faz uma curva. Que ainda tem mais uns gadgetzinhos ainda para você pegar umas balas, umas... O que tem na primeira fileira? Eu vou dizer para vocês, covardia. Renato, o que é covardia, né? Covardia é um chocolate com menos de 100 calorias. Sim. Covardia. Tudo que tem menos de 100 calorias não dá remorso. Aí você vai... comi ali o chocolate. Não, é só esse. Só esse. Só aquela bala. Quando você vai dobrar, sabe o que eles plantam na esquininha ali? Água mineral com gás, refrigerante zero. Chiclete. Uma revistinha. Uma revista. Depois o que você pega? Pilha palito. Todo ser humano precisa de uma pilha palito. Na hora que você mais precisa, aquela pilha palito some. E se não precisa, vai um dia precisar, tem que ter em casa. Ou então faça a transfusão do videocassete. Caraca, já pensou se tem? Então, aí chegou no final, para a tua resposta, produtos para o público infanto-juvenil. Na planta baixa, que você, na hora que vai pagar no caixa... Tá, ok, bota lá. Porque o que acontece? Sem preço. Se você colocar o produto para a criança lá dentro, o iogurte, os pais o que vão fazendo? A compra vai acontecendo, a criança vai colocando dentro do carrinho e o pai vai descartando, vai colocando os produtos para o lado. Quando chega lá, os produtos mais caros, um ventilador que tem um pirulito que não sei o que, custa R$40. Na verdade, na hora que você vai pagar, o cérebro humano, quando ele compra crédito, estimula uma banda ligada ao prazer. Quando compra à vista, é uma banda mais cética. Aí você pergunta para a pessoa quanto deu e ela já somou o valor daquele pirulito nas compras totais. Se ela falar R$1.000, é um impacto. Poxa. Você falar assim, 10 de R$ 99,99. Ai, aperta o botãozinho, vai, pronto. Quer guardar a via? Não pode ficar para você. Então, veja, de um lado eu tive uma pessoa que se preparou a esse nível, até mesmo através de neuromarketing. Certo. Do outro lado eu tive uma pessoa que simplesmente caiu nessa grande teia, e isso pode acontecer com grandes empresas e com pequenas empresas. Entendi. Para a tua segunda pergunta, o ambiente web, você vê o caso da menina que ia se casar, ela guardou ali toda a conversa num aplicativo. Isso é uma prova? Isso serve de prova, isso pode ajudar muito. Seja mensagens, seja aqueles aplicativos também de mensagem, sim, isso serve como prova. Tudo isso serve como prova. Então, isso é bom saber. O ideal é que tenha o contrato. O ideal é que tenha um contrato. Mas não é incomum que esse contrato não aconteça, vamos dizer assim. Claro. Mas o contrato tem duas espécies, sabia? Ele pode ser escrito, né, que é o contrato expresso, mas ele pode ser tácito. O que é isso? Isso que a gente acabou de conversar. Então, vamos supor que eu ajustei tudo contigo aqui e o Ricardo presenciou. Ele pode ser a minha testemunha dentro desse caso. Isso ajuda. O que é bom, né? Então, quer dizer, o consumidor está sempre mais protegido. Por causa do código de proteção e defesa do consumidor. Agora, qual é a punição que um prestador de serviço que não cumpre com o combinado pode receber, né? Pode ter. Bom, vamos lá. Na esfera administrativa, ele pode sofrer uma multa, pode ter o encerramento das suas atividades. Na esfera civil, são as ações indenizatórias. O dano material, que é a perda financeira, você tem. No entanto, os danos morais, pelo menos no Brasil, eles ainda, no meu modo de ver, eles estão muito aquém do esperado.
A gente não pode produzir o enriquecimento ilícito. Vai condenar por R$1 milhão, ou alguma coisa assim. Tem que ter bom senso, né? Mas também uma condenação de R$500. Também não justifica, né? R$1.000 para uma pessoa, né? que perdeu o casamento, as fotografias do casamento. Caramba! Posso já responder aquela pergunta que você ainda não fez, mas vai fazer, porque você começou a falar? Você já sofreu isso, não foi isso? Você falou assim, isso já aconteceu contigo? Em 2 momentos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina e um menino. O Lucas e a Renata. De 11 e 8 anos, né? 11 e 8 anos. Nossa, cara, vocês sabem de tudo. A gente sabe tudo. A gente sabe tudo. E aí, quando ele é o primeiro filho, é o piloto de prova. Então, você bate foto de tudo, você guarda tudo, você tem tudo. Eu acho que não existe nenhum desenho que foi lançado no cinema que eu não tenha assistido há 11 anos. Certo. Eu sou aquele pai presente, sabe? Legal. E aí, no dia da formatura dele, a pessoa que foi contratada para bater as fotos, o HD queimou. E aí perderam todas as fotografias. No dia do meu casamento, foram feitas as filmagens, as fotografias da cerimônia e as fotografias da festa. Eles perderam. Perderam tudo. Então, sabe aquele bate-papo com aquelas pessoas tão que você considera, né, tão amadas? E eu perdi tudo isso. Renato, qual foi o maior problema? Que foi o mesmo problema enfrentado pela... Exatamente, que a gente mostrou aqui hoje. A falta de atenção. Se de repente, Gabriela, se de repente o fornecedor tivesse buscado ela e falado assim... Queimou meu HD. Aconteceu. Você me perdoa. Vamos chegar a um acordo. Vamos fazer alguma coisa. Resolver. Pronto, ela virou uma detetive. Né? Porque teve que correr atrás. Eu acho que quando você erra, você tem que olhar nos olhos da pessoa e dizer o seguinte: me perdoa. Eu errei. O que eu posso fazer para melhorar? Claro. Sabe? Eu acho que ajuda pra caramba. Agora, você some, não retorna o contato, não acontece. As pessoas são falíveis, sabe? E a sinceridade, ela quebra isso. Ela ajuda no momento da compreensão. Não resolve, mas ajuda, minimiza. Renato, a gente vai encerrar esse bate-papo. Chegou uma pergunta de um telespectador dizendo que você falou das indenizações, né? Isso. A média de valor. Nem 1 milhão, nem 500, mas normalmente... Quais são os valores médios de indenização? Tudo vai depender das condições, né? No entanto, eu vou chutar, tá? Porque um processo é muito complexo. Cada caso é um caso, não é? Mas na verdade. Um caso como esse, 5, 10 mil reais, no máximo 15 mil reais. Não recupera, né? Lesões resolve. Físicas, os danos são... Mas uma dica, e até para terminar realmente aqui, o nosso papo foi maravilhoso. Uma das coisas boas é que você tem que fazer compras com a gente. Ir ao supermercado só com você, Renato. Mas, para terminar, na verdade, a sensibilidade também, quem está prestando serviço ou está em incumprimento, não está cumprindo, se ligar para a pessoa, tentar falar com a pessoa, tentar explicar o motivo, pode atenuar muita coisa e não chegar naquele processo já da gente ir para um tribunal, tentar fazer um acordo. Então, acho que a sensibilidade é muito importante nesses casos e tentar procurar realmente cumprir com a palavra, que eu acho que isso é super importante também. E eu também gostaria de encerrar aqui esse nosso papo dizendo que, como a gente já falou, o nosso Código de Consumidor é um dos mais importantes e mais completos que a gente tem e nós devemos saber o teor dele. Exatamente para a gente correr atrás dos nossos direitos, porque são inúmeros. E se você agora que está assistindo, mas você se sentiu lesionado, né, há pouco tempo ou agora, recentemente, pode retroceder quanto tempo? 1 ano? Tem algum, por exemplo, aconteceu comigo há 1 ano atrás, eu posso entrar com processo hoje? Pode, não tem problema. Então, porque nesse caso do dano, você tem 5 anos para entrar com esse processo. Então, você ainda tem 5 anos. Porque tudo vai depender do caso, mas nesse teu caso de danos morais, sim. Se informe, Renato veio aqui, deu tantas dicas, né? Obrigado, vamos fazer o contrato, Renato. Se informe, leia o Código do Consumidor, isso né? aí. Não, e se sinta protegido, porque existe uma lei que protege. Isso realmente. É muito importante. É verdade. Obrigado, Renato. Muito obrigado. Muito obrigado. Você vai falar para sua mulher que eu também sou linda? Ai, não, eu não posso. Manda um beijo. Mas sim, você é linda.